Amém, irmãos? Vamos para a palavra. Quem tem fome pela palavra de Jesus aqui, dá uma glória aí. Glória a Deus. Aleluia. Abra comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1. E o nome dessa mensagem é firmes e constantes. Sejam firmes e constantes. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1. Nós vamos ler a primeira parte até o versículo 10. E vamos pedir ao Senhor para trazer revelação ao nosso coração. 1 Coríntios, capítulo 10, quem achou, diga amém. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1. Nós vamos ler assim: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Versículo 5: contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas aconteceram como exemplos para nós, para que não cobicemos, repete comigo, cobicemos, coisas más como eles fizeram, não sejam idólatras, repete comigo, idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, repete comigo, imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, repete comigo, pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. E não murmurem, repete comigo, murmurem, como alguns deles se murmuraram e foram mortos pelo anjo destruidor. Amém? Até aqui por enquanto. Feche os olhos, coloca a mão no teu coração, vamos orar e agradecer ao Senhor. Jesus, muito obrigado por mais uma vez nesta noite, onde nós podemos compartilhar da Tua Palavra. Nós oramos, Deus, e agradecemos por estarmos aqui, reunidos como corpo de Cristo, em unidade para nós crescermos, amadurecermos na jornada, para que possamos avançar cada vez mais no Teu reino, Jesus. Senhor, eu declaro sobre cada homem e cada mulher aqui nesta noite. Eu oro, Deus, para que o Senhor abra os olhos do nosso coração, para que nós possamos receber a Tua Palavra. Jesus, eu oro para que haja espírito de excelência, espírito de conhecimento, de sabedoria sobre cada um aqui que está aqui nesta noite, Jesus. Tire de nós toda e qualquer distração, Senhor, que haja foco na Tua Palavra, que haja fome pela Tua Palavra e sede pela Tua presença, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Amém, amém. Glória a Deus. Irmãos, o Senhor tem ministrado muito comigo sobre esse texto. Na verdade, desde 2009, eu sempre sou muito ministrado por essa passagem. E nós vamos entender aqui o que Paulo está ensinando à igreja de Coríntios e o quanto isso pode aplicar para a nossa jornada hoje. Mas antes, eu quero trazer uma introdução sobre o que está acontecendo aqui nesse texto. Primeiro ponto, Paulo está falando sobre o exemplo da história de Israel. Ele está falando sobre o que aconteceu naquele período, sobre o período que eles passaram ali pelo deserto, o que eles enfrentaram, quais foram as pessoas que entraram na terra prometida. Esse texto fala de pessoas que não entraram na terra prometida, saíram do Egito, passaram pelo deserto, mas por alguns motivos eles não entraram na terra prometida. O que o Senhor quer nos ensinar? Quais os motivos que estão nos impedindo de desfrutarmos da terra prometida? O que está nos impedindo de viver uma vida abençoada e próspera no reino de Deus? Nós vamos mergulhar aqui nas Escrituras e vamos encontrar alguns pontos onde nós precisamos evitar, mas também Paulo fala para nós sermos firmes e constantes diante das tentações que nos cercam ao nosso redor. Segundo ponto que nós aprendemos nessa introdução, Paulo ele fala de pessoas que foram batizadas. Foram batizadas aqui no versículo 2, em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Batismo aqui diz respeito a uma imersão, a uma experiência que eles tiveram. E a experiência que eles tiveram, nada mais, nada menos que foi com a coluna de fogo e de nuvem.
a nuvem e o fogo, até mesmo o mar que eles atravessaram ali do Mar Vermelho, representa a presença, representa a provisão de Deus, representa ali a provisão de Deus, representa a proteção de Deus. Vocês estão aqui comigo? Apresenta a proteção, a provisão e a presença de Deus. Algo sobrenatural aconteceu ali. Também diz que eles comeram do mesmo alimento espiritual. E esse alimento espiritual era aquelas cordonizes e o maná que caiu do céu. Lembra? Eles estavam no deserto, eles não tinham como caçar, não tinham como preparar um alimento, mas Deus, na sua infinita bondade, proveu alimento para eles. E o que mais que nós aprendemos aqui? Que eles beberam da mesma bebida espiritual. E o próprio texto traz a revelação. Eles beberam da rocha, da água, ou melhor, da água que saiu da rocha. E a rocha, o próprio Paulo traz a revelação. É Cristo. Cristo é a nossa rocha. Cristo é o nosso fundamento. Interessante que nós vemos lá o motivo pelo qual Moisés não entrou na terra prometida, porque ao invés dele falar para a rocha, ele bateu na rocha. Quem lembra disso? Ele bateu na rocha. E por ele ter batido na rocha e não ter dado uma voz ali, um comando para a rocha dar água, por esse motivo ele não entrou na terra prometida. Então, meus irmãos, apertem os cintos. Nós vamos aprender aqui sobre sermos firmes e constantes. Sabe de uma coisa além desse texto? E andando, conversando com alguns irmãos e também durante 15 anos de conversão que eu tenho, uma coisa que eu percebi que todos nós lidamos frequentemente, que é a inconstância. Repete comigo, inconstância. Fala para o teu vizinho, inconstância. A inconstância, ela é uma evidência de incredulidade. Enquanto a constância, ela é uma evidência de fé. Faz sentido para vocês? Então, constância é sinônimo de fé. Inconstância é sinônimo de incredulidade. Quando eu estou vivendo uma vida inconstante, seja no trabalho ou qualquer outra coisa que seja, demonstra ali que você não está firme, que você não está constante aqui naquilo que você se empenhou em fazer. Agora, quando nós trazemos para um aspecto espiritual, a nossa vida espiritual, o nosso discipulado com Jesus, quando nós estamos deixando com que a incredulidade invada o nosso coração, isso significa que nós estamos andando de forma inconstante. Em algum momento nós não estamos crendo que Deus tem poder para fazer em nossas vidas. Irmãos, eles tiveram experiências sobrenaturais. Deus tirou aquele povo do Egito. Deus deu promessas, lembra das 10 pragas? E Deus proveu. Deus tinha uma terra para eles, uma terra chamada Gozem. Naquela terra de Gozem nada aconteceu, porque Deus estava protegendo. Deus estava provendo. Deus estava presente. Lembra da última praga, da morte do filho do primogênito? O que Deus pede para o povo? Ungir os umbrais das portas com o quê? Com sangue do cordeiro, para que a morte passasse por cima. Esse é o significado da Páscoa. A morte passou por cima. Então Deus protegeu aquele povo. Deus estava presente na vida daquele povo. Então, olha que milagres sobrenaturais eles já experimentaram. Lembra lá de Moisés e Arão que foram diante de Faraó, e Faraó com o coração endurecido, eles tiveram que mostrar, fazer milagres para que de fato o coração de Faraó amolecesse. E ele era inconstante também, Faraó. Ele falava, beleza, libero, depois ele voltava atrás. Ele liberava, depois voltava atrás. O que Deus fala por intermédio de Moisés e Arão? Liberte o meu povo, para que celebre uma festa para mim no deserto. Aí quando eles foram libertos, chegaram ali no Mar Vermelho, se depararam com o Mar Vermelho na sua frente, e se depararam com os soldados do Egito, do Faraó atrás, e eles ficaram sem saída. Quantas vezes nós ficamos sem saída diante de uma situação, não sabemos o que fazer? Várias vezes. Mas a boa notícia é que nós temos o Espírito Santo, nosso conselheiro, amém, irmãos? Ele nos dá a direção. Ou seja, quanto mais nós nos alimentamos da palavra de Deus, mais no caminho nós estaremos. Eu já me senti perdido várias vezes. É horrível. E ainda mais quando nós precisamos tomar uma decisão importante, mas muitas vezes deixamos
a voz do Espírito Santo e passamos a ouvir a nossa própria voz, nosso próprio sentimento. Eu acho, eu sinto, a minha opinião. Mas é o que está escrito, é o que o Espírito Santo está soprando sobre nós. Sentado na mesa com um irmão querido, ele falou uma coisa que me chamou muita atenção e eu não tinha percebido. Por exemplo, nós temos conselhos, nós temos opinião e nós temos a palavra de Deus. Amém, irmãos? Conselho, ele é baseado em experiência. Se alguém pede um conselho com relação a relacionamento, tanto eu quanto a Érica, nós vamos sentar com essa pessoa e vamos dar conselho para ela. Olha, aconteceu isso no nosso casamento e nós fizemos isso e aconteceu isso. Deu certo para nós. Pode ser que dê certo para você. Isso é um conselho. Conselho é baseado em experiência. Amém? Nós precisamos de experiência, mas ainda é inferior. Segundo ponto, nós temos opinião. Nós podemos dar opinião. Sim ou não? Sim. Ninguém te proíbe no Brasil de dar opinião. Você vai na internet, senta na mesa, e as pessoas falam, cara, qual é a sua opinião com relação a isso? A gente é especialista em política, né? Brasileira. A gente é especialista em política americana. Eu acho errado o Donald Trump. E a gente quer palpitar essa guerra da Ucrânia, da Rússia. A minha opinião, aí você é especialista em tudo. Não é? E não tem problema nenhum, irmão, você dá opinião, até meus filhos dão opinião. Mas a Bíblia diz que na multidão de opiniões há sabedoria, na multidão de conselhos. E conselhos de quê? Humanos? Conselhos bíblicos, conselhos da palavra. Aí que vem sobre os dois, nós temos o que está escrito. Pastor, o que a Bíblia diz sobre relacionamento? Está escrito. Não é o meu conselho, nem a minha opinião, mas é o que está escrito. Quem está entendendo isso? Então a gente precisa seguir o que está escrito na palavra, não o que a gente acha, o que a gente pensa, o que a gente sente, mas o que a palavra de Deus diz. Irmãos, se nós colocarmos isso como prioridade na nossa jornada, nós viveremos de fato as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Amém? Então vamos lá. Eles estavam ali diante do Mar Vermelho, na sua frente, e estavam do lado de trás ali Faraó com seu exército. Então eles estavam sem saída. O que Deus fala para Moisés? O que você tem na mão? Aí ele olha assim, nossa, eu tenho um cajado. O que Deus fala para ele? Agora lança o teu cajado. E quando ele lançou o cajado, o que aconteceu? O Mar Vermelho se abriu e o povo passou em seco. Deus não precisa muito de nós. Deus só precisa o que nós temos na mão, irmão. O que você tem na mão que Deus te deu? Às vezes você não usa o que Deus te deu porque você acha que aquela outra pessoa é maior e melhor que o teu. Aí você deixa o que Deus te deu para você fazer o que Deus deu para o outro. Então Moisés, ele passa com o povo ali no Mar Vermelho. Que milagre extraordinário. Você acha que vai acontecer isso de novo? Não. Mas Deus pode fazer de novo? Sim, mas já aconteceu uma vez, não precisa fazer de novo. Certo? Vocês estão aqui comigo? Então, nós cremos pela fé. Você não viu, não é algo figurativo para explicar, não, foi real, literal. Tinha a coluna de fogo, a coluna de nuvem, havia o maná que caiu do céu, a água que saiu da rocha, eles passaram pelo Mar Vermelho. Tem alguns teólogos que falam que isso são figuras de linguagem. Rapaz, está assistindo muito desenho animado, né? Porque isso para mim não é figura de linguagem, não é desenho, para mim isso foi real, amém, irmãos? Isso aconteceu, isso é fé. Nós cremos que a Bíblia diz e cremos, porque a fé testifica no meu espírito que isso de fato aconteceu. Só que lá no deserto, irmãos, por incrível que pareça, ainda assim, eles não estavam confiando em Deus. Como nós lemos o texto aqui, que muitos deles não entraram na terra prometida, uma terra que emana leite e mel, porque eles estavam indo fisicamente para a terra prometida, mas o coração ainda continuava lá no Egito. E aí aquele povo começa a murmurar. E aí aquele povo, mesmo depois de ter visto muitos milagres acontecendo, muitas experiências sobrenaturais acontecendo ali na vida deles, a Bíblia fala no versículo 5, contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Quando fala não se agradou da maioria deles, não significa que não se agradou de todos. Porque ali, o discípulo de Moisés era Calebe e era Josué. Só que todos os adultos que saíram do Egito morreram no deserto. Isso está comunicando algo para nós.
Ali também estava havendo o quê? Uma transição de uma geração incrédula, uma geração que cultivava uma mentalidade de escravo, jamais conseguiria viver em uma terra que emana leite e mel. Seria muito incoerente da parte de Deus tirar o povo do Egito, da escravidão, e colocá-los diretamente na terra prometida, irmão. Porque todos nós queremos liberdade, amém, irmãos? Todos nós desejamos as bênçãos de Deus, desejamos a prosperidade de Deus, e não tem mal nenhum em você desejar isso, porque é bíblico. Mas o problema é nós continuarmos com a mentalidade de escravo, se alimentando com comida de escravo, vivendo como escravo na terra prometida. Portanto, Deus não está preparando a promessa dele para você porque ela já está preparada. Deus está preparando você para a promessa dele. É sobre o nosso coração, sobre o nosso caráter sendo transformado para viver aquilo que Deus tem para nós. Vinho novo, vestes novas, um anel no nosso dedo, irmão. Sandálias novas, Deus tem tudo novo para nós. Mas ainda assim a gente quer viver coisas velhas. Sabe, às vezes, como Jesus conta a parábola, não se põe remendo novo em vestes velhas. Por quê? Se colocar as vestes velhas, vai rasgar. Sabe que isso nos comunica? Que o Espírito Santo fala para mim e para você, que Deus não faz um remendo, Deus faz um renovo na nossa vida. Deus não faz as coisas picadinhas de qualquer jeito, um puxadinho daqui, um puxadinho dali, não, Ele faz coisas novas. Isaías diz, deixa as coisas velhas para trás, eis que faço nova todas as coisas. E Paulo repete essas mesmas frases também dizendo, deixa as coisas velhas para trás e sigo para o alvo que é Cristo Jesus, onde herdarei a coroa de vida eterna. Então aqui, o primeiro ponto que impediu eles de entrar na terra prometida, irmão, foi a cobiça. E a Bíblia fala lá no versículo 6, essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Eles cobiçaram. Pastor, o que é cobiça? É a busca pela satisfação dos desejos da sua carne, que se opõe diretamente à vontade de Deus. Também é a busca constante por suprir o nosso ego a custas de Deus e também às custas de outras pessoas. Não tem um mandamento que diz, não cobiça a mulher do próximo? Ou seja, você quer obter a mulher do outro com as custas do outro mesmo. E talvez, muitas vezes, usando a palavra de Deus. Então, isso é cobiça. Basicamente, é querer ter e pertencer aquilo que pertence de outra pessoa na tua vida. Você deseja, você quer, mas é do outro. E a cobiça, ela gera comparação. A comparação gera competitividade. Aí você fica nesse ciclo ali, querendo sempre o que é do outro. Você quer comer onde o outro come, você quer ter os amigos que o outro tem, você quer ter o dinheiro que o outro tem, você quer ter a mulher, você cobiça os filhos, você cobiça o trabalho, você cobiça o dinheiro que o outro tem e você não tem. Percebe que isso há maldade no nosso coração e nós precisamos do Espírito Santo para que haja uma regeneração? Então eles não entraram por conta dessa cobiça. E muitas vezes tentamos manipular a Deus para satisfazer o nosso ego, até mesmo com justificativas espirituais, dizendo, Deus me ama e vai realizar o meu pedido. Achando que Deus, Jesus, Ele é o Aladim da lâmpada. Já viu o desenho, o filme? Que na verdade é uma ficção, um folclore do mundo árabe, Aladim. Que tem a lâmpada que você encontra, você dá aquela esfregada, e aí você tem direito a fazer quantos pedidos? 3. E aí você vai lá, aparece lá Jesus, da lâmpada, e que eu posso te servir. Eu quero um carro, eu quero dinheiro, eu quero fama, eu quero uma mulher, eu quero um homem. E aí você acha que Jesus existe e Ele é para satisfazer os teus desejos. Quais são os seus desejos? E deixa eu falar uma coisa, nós encontramos uma passagem bíblica que diz, é Deus quem coloca tanto o desejo quanto o realizar de acordo com a sua vontade. Não é a tua vontade, é a vontade dele. E para você entender a vontade dele, para você fazer pedidos de oração corretamente, você primeiro precisa entender a vontade dele. E a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Amém, irmão? Vocês estão aqui comigo?
Então, cobiça é você querer desejar aquilo que é do outro e muitas vezes à custa de Deus. Deus, eu quero isso, atenda o meu pedido. Deus, faça isso. Como se Jesus fosse o teu serviçal, o teu escravo. Você entronizado e Jesus prostrado diante de você. E aí Jesus diz, o que você quer, meu Senhor? É assim? Não, irmão, pelo amor de Deus. Jesus entronizado e nós prostrados. A mensagem do arrependimento, ela posiciona os homens e Deus em seus respectivos lugares. Quando de fato nós vivemos uma vida de arrependimento, nós percebemos que Deus está entronizado. Sim, Senhor, o que você quer que eu faça? Senhor, eu preciso amar, eu preciso perdoar, eu preciso, Deus, servir, eu preciso abençoar, não porque eu quero, mas porque o Senhor deseja que eu faça isso, mesmo quando eu não quero fazer. Teve um irmão que ele falou o seguinte, que criança faz o que gosta, adulto faz o que precisa ser feito. Amém, irmãos? Então não cobice, porque a cobiça ela produz inveja e descontentamento com aquilo que nós temos. A cobiça, ao contrário do contentamento, da plena satisfação em Deus, ela nos leva a um lamaçal, irmãos, porque a gente começa a não estar satisfeito com quem nós temos e com o que nós temos. Nós sempre desejamos o que é do outro. Pelo contrário, um espírito cristão, ele deve sempre se alegrar com o que o outro está vivendo. Claro, de maneira bíblica, de maneira saudável. Amém, irmãos? A gente deve se alegrar com isso. Nós devemos cultivar um coração onde a gratidão, contentamento faz parte da nossa jornada, da nossa vida. A gente deve se alegrar. Nós vemos que o primeiro assassinato na Bíblia foi Caim matando Abel. Quem lembra disso? E esse assassinato foi motivado por uma inveja. E essa inveja foi motivada por uma cobiça. Por quê? Ele viu que Abel deu o dízimo, deu as primícias. Só que antes de Deus ter se agradado da oferta de Abel, Deus se agradou do quê? Do coração de Abel. Isso é importante. Deus olhou para Abel e se agradou de sua oferta. Aí depois nós vemos ali Caim entregando a sua oferta, Deus, e o texto vai dizer, e Deus não se agradou de Caim e nem da sua oferta. O que isso nos comunica? Que Deus, antes de ter a nossa oferta, Deus primeiro quer o nosso coração. E nós precisamos de um coração quebrantado diante do Senhor. Nós precisamos de um coração contrito diante do Senhor. E não permitir com que a cobiça, muito menos a inveja, ela nos leve a esse lugar de descontentamento, esse lugar de não se alegrar diante da presença do Senhor. Sabe, Davi é um grande exemplo disso. Davi foi chamado do homem segundo o coração de Deus. E tem um salmo que ele diz, Senhor, uma coisa peço, uma só coisa peço. Percebe o pedido de Davi? Olha só como estava alinhado o coração de Davi com a vontade de Deus. Uma coisa te peço, Senhor, que eu possa habitar na casa do meu Deus, para contemplar a sua glória e a sua formosura. Uau! Percebe o pedido de oração de Davi? Um coração que está pedindo algo, não é material, mas sim algo para que o coração dele possa desfrutar diante da presença do Senhor. Irmãos, nada contra você pedir um carro, pedir uma casa, pedir ao Senhor um recurso financeiro. Se Deus conhece o teu coração e Deus vê que o seu coração é um destinatário verdadeiro para aquilo que Ele quer te entregar, pode ter certeza que Ele vai suprir. Pode ter certeza que quem é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Amém, irmãos? Só que tem um detalhe. Nós estávamos lá na conferência com o pastor Luiz Hermínio, e ele falou uma coisa interessante de um texto, que José foi chamado de Barnabé pela igreja de Atos, porque ele elevou a justiça de Deus. Muito, muito forte. Aí veio Ananias e Zafiras, Atos capítulo 5, que eles também venderam sua propriedade, e só que no meio do caminho, eles permitiram com que Satanás corrompesse o seu coração. E aí quando chegaram diante de Pedro, e Pedro disse, cara, quem falou para você vender sua propriedade? Ninguém pediu. Você vendendo a sua propriedade, o dinheiro não era teu? O problema é que você permitiu com que Satanás corrompesse o seu coração. Você não mentiu aos homens, mas você mentiu ao Espírito Santo. E daquela hora, Ananias morreu. Imagina, irmão, a gente na fila aqui do dízimo. Imagina o povo começando a cair no chão, morrendo, porque está mentindo ao Espírito Santo no momento da oferta.
Imagina se isso acontecesse nos nossos dias. Percebe a importância de nós termos o nosso coração transformado primeiro, para depois receber a oferta, para depois dar a oferta. Condenando, apontando aquilo que é errado. Pelo contrário, quando nós elevamos o nível de justiça, irmão, aquilo que é errado vai ficar transparente, vai dar para perceber. Quanto mais nós elevarmos o nível de amor, mais nós vamos perceber. Quanto mais nós elevarmos o nível de justiça, de perdão, de graça, de bondade, o que é errado vai ficar claro para nós. Agora, se nós não vivemos esse nível de justiça, se nós não vivemos esse nível de santidade, nós vamos, de fato, padecer. E não é isso que Deus deseja de mim e de você, amém, irmãos? Nós vamos permitir com que o Espírito Santo arranque essa raiz de cobiça dentro do nosso coração, porque nós precisamos estar plenamente satisfeitos em Deus. Amar a Deus, servir ao outro, mesmo que isso custe sofrer perda pessoal. Quantas vezes, talvez você que esteja aqui, você perdeu algo em nome do amor, perdeu algo em nome do perdão, você preferiu sofrer o dano para não cultivar essa cobiça ou qualquer outra coisa, inveja, qualquer outra coisa que não vem do Senhor dentro do teu coração, irmão. Quantas vezes nós precisamos abrir mão daquilo que é nosso, simplesmente para amar o outro. Porque o amor, ele é doador. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Percebe que não abre espaço para cobiça aqui. Segundo tipo de pecado que Jesus, ou melhor, Paulo, está nos alertando aqui, é o pecado da idolatria. No versículo 7, acompanha comigo, ele diz: não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme o que está escrito. O povo se assentou para comer e beber, e deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Idolatria significa satisfação dos seus próprios prazeres. Aqui fala que eles se entregaram à idolatria. Percebe que tem a palavra comer e beber? Vocês viram aí? Isso nos comunica algo. Porque lá em Gênesis, eles podiam comer de todos os frutos que havia lá no jardim do Éden. Quem lembra disso? E Deus fala: vocês não podem comer apenas o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quem lembra disso? Só que Satanás, o capiroto, chifrudo, ele vem disfarçado de serpente e tenta a Eva. E qual era a tentação? Não, coma. Pode comer. Se comer não morre. Mas Deus falou que se comer morre. Não, mentiu para você. Se você comer, certamente você não morrerá e será igual a Deus. Olha só que tentação. E a Bíblia fala que pareceu agradável aos olhos e ao paladar, e Eva comeu. E não só comeu, como ofereceu ao seu marido, que também comeu. E logo na sequência, a Bíblia narra que eles ouviram os passos de Deus no jardim do Éden. Olha só, gente, ouviram. Ou seja, eles ainda tinham uma sensibilidade, conseguiam ouvir a voz de Deus. Percebe? Ouviram os passos de Deus no jardim do Éden. E Deus pergunta: onde está você, homem? A pergunta que Deus fez não foi: o que você fez, Adão? Porque Deus não estava interessado no que Adão havia feito.
Deus estava interessado onde ele estava posicionado. Ele saiu do lugar de posição e se corrompeu. É isso que acontece conosco. Quando nós saímos do lugar de onde Deus nos posicionou, nós permitimos com que a tentação de Satanás corrompa o nosso coração e assim a gente não consegue governar. O homem não consegue exercer masculinidade, mulher não consegue exercer a sua feminilidade. Aqui quebra a identidade. Esqueceram de quem eles eram em Deus. Gênesis 1:26 diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Ou seja, não é para eu ser Deus, mas é para manifestar aquilo que Deus é. Amém, irmãos? Por isso, o filho faz o que vê o pai fazendo. O filho manifesta a característica do pai na terra. Foi isso que Jesus fez. Jesus fez aquilo que ele viu o pai fazendo. E nós, como filhos de Deus, se você entende que você é filho de Deus, você foi chamado como imagem e semelhança do Senhor, para refletir essa glória de Deus na terra. Amém, irmãos? Vocês estão aqui comigo? E o que aconteceu ali? Que eles comeram e beberam. Esta mesma serpente aparece no deserto e tenta Jesus dizendo: se tu és filho, transforma essa pedra em pão. Pão é gostoso. Quem gosta de comer pão? Eu gosto. Maravilhoso. Joaquim, então, em casa, meu Deus, tem que ter uma padaria do lado para alimentar o Joaquim. Joaquim, se deixar, só come pão. Não é verdade, Joaquim? Está lá no fundo. Glória a Deus. Joaquim ama pão, irmão. Pão é maravilhoso. Onde tem pão, tem comunhão. Amém? O pão, Cristo representa o pão que desceu do céu. Olha que maravilhoso isso. Na ceia, nós celebramos Cristo com o pão que foi partido, deu graças. E a palavra de Deus representa o pão que nos alimenta o nosso espírito. Então ele diz: se tu és filho, transforma essa pedra em pão. Vamos lá, gente, 40 dias sem comer. Eu já fico 3 dias sem comer, eu já fico... Um dia, tem gente que, meu Deus, começa a ficar não toma um café. Quem gosta de café aqui? Não é verdade? Se você não toma um cafezinho de manhã, parece que o dia não rende. Você fica assim, meu Deus, cara. O que está acontecendo? Será que é Satanás está me atazanando? Não, às vezes é um cafezinho que falta na tua vida. Toma um cafezinho ali, que às vezes pode melhorar, né? Glória a Deus, aleluia. Café é de Deus, gente. Café é de Deus. Mas a gente percebe ali que aquela serpente que estava lá no Jardim do Éden também aparece para Jesus, atacando Jesus aonde? Na sua identidade. O que Satanás fez com Adão e Eva lá no jardim? Atacou a identidade deles. Fez eles duvidar de quem eles eram em Deus. E essa serpente ali no deserto, depois de 40 dias, Jesus teve fome, obviamente. Ataca Jesus primeiramente em sua identidade. Se tu és filho. Se você é filho, transforma essa pedra em pão. Sabe, existem pessoas no nosso meio, irmãos, estou falando da sociedade, que tentam fazer você provar quem você realmente é. E faz você duvidar de quem você é. Para você duvidar de que Deus é capaz e poderoso de suprir, te guardar, te proteger, de estar presente na tua vida até nos dias ruins. E qual foi a resposta de Jesus? Assim está escrito, que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Uau! É nesse lugar que nós vencemos a idolatria. Jesus tinha tudo para satisfazer os seus próprios desejos e a sua própria vontade. Qual era a vontade? Satisfazer a si próprio. Mas ele recusou em fazer a sua própria vontade, mas fazer a vontade do Pai. Lembra quando Jesus estava lá no Getsêmani? Ele está ali batizado em angústia. A Bíblia fala lá em Lucas que ele começou a suar sangue e ele ora dizendo: papai, se necessário for, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Oração de submissão, irmão. Humano, a natureza humana de Jesus gritando, todo o sofrimento psicológico, sofrimento de emoção, sofrimento físico, de abandono, tudo o que você possa imaginar. Jesus, a Bíblia fala que ele começou a suar sangue. Olha isso, porque era um estresse muito forte. Mas ele faz uma oração de submissão, dizendo: eu não quero fazer a minha vontade porque eu não sou idólatra, mas eu quero fazer a vontade do meu Senhor. Será que nessa noite temos homens e mulheres que oram dizendo: Senhor, eu não quero fazer a minha vontade, mas a tua, Jesus.
todos os dias da minha vida se coloca diante do Senhor dizendo: Jesus, eu quero fazer a tua vontade, não a minha. Porque vamos lá, irmão, a gente tem paixões, a gente tem uma carnalidade dentro de nós, nós temos ainda uma natureza adâmica que precisa morrer todos os dias para que o segundo Adão, a glória de Deus, ela sobressaia sobre a nossa vida. Amém, irmão? Vocês estão aqui comigo? Então, você pode, idolatria, você colocar Deus acima, ou melhor, colocar as coisas, pessoas, sexo, poder, fama, dinheiro, trabalho e até ministério acima de Deus. Idolatria é quando nós colocamos tudo aquilo que eu listei aqui no lugar de Deus. Até ministério, tem gente que coloca. A gente passa a amar, idolatrar o ministério em detrimento das pessoas, detrimento da casa, detrimento dos filhos. E aí isso é uma idolatria. Deus não pediu para você idolatrá-lo. Deus pediu para você adorá-lo. Amém, irmãos? Outro ponto de idolatria. Às vezes a gente tem aquela imagem, né? Fala idolatria, a gente pensa lá nos católicos, adorando uma imagem lá da Virgem Maria, de Jesus, Sagrado Coração de Jesus. De fato, adorar imagens é proibido na Bíblia desde o Antigo Testamento. Nós não adoramos imagens que não fala, não ouve, não anda. A Bíblia fala sobre isso. Um dos principais pecados do povo no Antigo Testamento era idolatria. Idolatria é você prestar culto a si próprio. Você tira Deus, você tira tudo aquilo que é sagrado e divino e se coloca no lugar. Você não precisa adorar uma imagem, basta você prestar um culto a si próprio. Você já é um idólatra. Idolatria, na linguagem mais moderna, a gente pode colocar aqui hedonismo. Fala comigo, hedonismo. Fala para o teu vizinho, hedonismo. Hedonismo é a palavra moderna que se utiliza para falar sobre idolatria, alguém que busca satisfazer os desejos do seu próprio ventre. Lá em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 ao 7, não precisa abrir, eu só vou falar, você pode anotar se você estiver anotando. Provérbios, capítulo 3, versículo 5, vai dizer o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Basicamente, o que o texto está dizendo para mim e para você é: não deposite a fé em si próprio, em alguém ou em coisas, mas somente no Senhor. Sabe aquela expressão que a gente ouve por aí? Confie em si mesmo. Quem já ouviu isso? Confie em si mesmo. Querido, não faça isso. A partir do momento que você se torna um discípulo de Jesus, Ele não está dizendo para você confiar em você mesmo. Lembra que a gente já ouviu aquelas expressões: maldito o homem que confia no outro homem? Na verdade, não é eu não confiar na Sil, mas é eu confiar em mim mesmo. Porque eu sei o quanto homem pobre, cego e nu que eu sou, se não for a graça de Deus. Amém, irmãos? Vocês estão aqui comigo? Então eu preciso confiar no Senhor, depositar a minha esperança, depositar a minha fé em Deus e não em mim mesmo. Caia por terra esse negócio, confie em si mesmo, em nome de Jesus. Confie em Deus. Confie em Deus. E Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu na nossa jornada. Amém, irmãos? Terceiro ponto que impediu o povo de entrar na terra prometida foi a imoralidade. Versículo 8, vai lá comigo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 8. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram em um só dia, morreram 23 mil pessoas. Pastor, o que é imoralidade? Pensamento e comportamento libertino. Não necessariamente nós temos um ato sexual fora do casamento, por exemplo, mas tudo que é relacionado a comportamentos e pensamentos libertinos, isso é uma imoralidade. Fornicação, pornografia, sexo fora do casamento, né? Tudo isso relacionado à imoralidade, irmão. A gente poderia puxar um fio aqui, vi tanta coisa ruim, que não vale nem a pena a gente colocar aqui na mesa, porque senão ia ficar desagradável. Mas imoralidade é você se envolver em todos os tipos de pecados sexuais, onde muita gente se entrega às suas próprias paixões carnais.
a imoralidade impediu o povo de entrar na terra prometida. E sabe quantos homens morreram? 23 mil homens. 23 mil homens. Eu fui fazer uma pesquisa e eu percebi, e eu digitei lá, quais são os 10 sites mais acessados no mundo. Um dos dois sites entre esses 10 mais acessados do mundo são sites pornográficos. Quem está alimentando esse tipo de conteúdo? Quem consome esse tipo de conteúdo? É porque tem a mentalidade, a inclinação para aquilo que é libertino, irmãos. A graça nos libertou para vivermos em liberdade e não em libertinagem. A graça não é uma licença para nós pecarmos. A graça é um favor de Deus que é imerecido para nós vivermos aquilo que Jesus já fez na cruz por nós. A graça não se trata daquilo que eu tenho que fazer, mas a graça é sobre o que já foi feito na cruz por mim e por você. Jesus pagou um preço que eu e você não tínhamos condições nenhuma de pagar. E Jesus morreu a nossa morte para nós vivermos a vida de Cristo eternamente. Eternamente, irmãos. Em nome de Jesus, vamos viver essa verdade. Em nome de Jesus. Quando nós olhamos o livro de Coríntios, nós vemos Paulo falando fortemente sobre o espírito de moralidade, sobre o espírito de libertinagem que o povo vivia, porque Coríntios era uma cidade pagã. Coríntios era uma cidade onde tinha muita prostituição. Coríntios era uma cidade onde eles se entregavam às suas próprias paixões. Então Paulo, naquela plantação de igrejas, está incentivando o povo a viver em santidade. Em santidade. Pastor, eu sou cristão, mas eu posso ir para um motel, pelo amor de Deus, gente. Motel é lugar de prostituição, de traição, de adultério. Não é esse tipo de lugar que Deus nos chamou para andarmos, porque o ambiente que você anda diz muito respeito de quem você é. Então nós precisamos prestar muito bem atenção o que os nossos olhos estão vendo, o que os nossos ouvidos estão ouvindo, onde os nossos pés estão andando. Amém, irmãos? O Espírito Santo nos leva a esse lugar de santidade para vivermos a vida de Deus. E sabe de uma coisa? Outro ponto sobre imoralidade, que a sociedade compara o sexo com a mesma vontade de comer comida para satisfazer o seu próprio apetite, seu apetite natural do corpo. O cara vai, quem já foi em restaurante sabe, você vai lá no restaurante, o garçom te dá um cardápio, e ali tem as refeições que você quer comer, não é isso? E vai satisfazer o quê? Um apetite natural do seu corpo, comida. Amém, irmãos? Porque crente gosta de comer, não é verdade? Agora, o problema é que tem muitas pessoas comparando o apetite natural de comer comida com o apetite sexual, indo para lugares, abrindo os cardápios e escolhendo que tipo de comida que ele quer comer. A nossa sociedade, ela é rebelde, má e corrompida. E só a presença, só a palavra de Deus para trazer transformação, irmão. Porque o Evangelho, ele é poder para salvar. E quanto nós pregamos o Evangelho, que é poder para salvar, pessoas são transformadas de glória em glória. Então, nossos dias, também muitas pessoas estão morrendo no deserto da imoralidade. Mas o Senhor nos leva a abraçarmos a santidade de Deus. Amém, irmãos? Quantos aqui nesta noite quer viver a santidade de Deus em nome de Jesus? Jesus vai dizer, bem-aventurados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Quero declarar sobre a sua vida, fecha os teus olhos, levanta a tua mão. Jesus, eu declaro sobre o teu povo, um povo que é puro de coração, Senhor. Pensamentos puros, uma alma que não se entrega à vaidade, nem jura enganosamente, Senhor. Declaro santidade, eu declaro a palavra que diz santidade ao Senhor. Mãos limpas e um coração puro, em nome de Jesus. Amém, amém. O quarto ponto que Paulo traz aqui, irmãos, versículo 9, ele diz o seguinte, que é colocar o Senhor à prova. Ele vai dizer, não devamos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. Misericórdia. O que é, pastor, pôr o Senhor à prova?
é pedir para que Deus faça algo contrário à sua vontade ou ao seu caráter. Por exemplo, quem não é correto com seu dinheiro ainda cobra de Deus que o abençoe e dê prosperidade. Ah, Deus, eu quero prosperidade. Deus, eu quero bênção, mas não é correto com dinheiro. Defrauda pessoas. Pede emprestado e não paga. O fato de você pedir emprestado e não pagar não significa que você se livrou da dívida. A pessoa pode até te perdoar, mas não significa que ela perdoou você da dívida que você tem. Ela perdoou você em nome de Jesus, mas ele fala, agora me paga. Se ela tiver recursos e não precisar do recurso, ela pode simplesmente perdoar você da dívida, do valor que você está devendo para ela, mas não necessariamente significa que você se livrou daquela dívida. Agora, se nós trouxermos para um aspecto espiritual, como nós falamos aqui, nós tínhamos uma dívida que não tínhamos condições nenhuma de pagar, que era a dívida do pecado. O salário do pecado é o que, irmãos? É a morte. Mas Cristo morreu a nossa morte. Lembra quando Jesus encontrou aquela mulher adúltera e ficou sozinho com ela porque aqueles homens religiosos queriam matá-la apedrejada? E Jesus sozinho com ela e diz, tem alguém te condenando? Tem alguém te julgando? E ela responde, não, meu Senhor, nem eu tampouco estou aqui para te julgar ou para te condenar. Mas vai e não peques mais. Ali foi uma graça perdoadora. Mas também quando ele diz, vai e não peques mais, ali é uma graça transformadora. Porque o mesmo Deus que salva é o mesmo Deus que nos transforma. À medida que nós entregamos ao Senhor as nossas paixões, as nossas vontades, o Senhor transforma a morte em vida. O Senhor transforma a maldição em bênção sobre a nossa jornada. Quantos aqui estão entendendo isso, em nome de Jesus? Pôr o Senhor à prova é uma espécie de barganha. Imagine você dirigindo numa estrada, como já aconteceu talvez contigo, sem manutenção no carro, no motor, gasolina na reserva, sem óleo, pneu murcho, e ainda pedindo para Deus fazer você chegar no destino. Isso, na verdade, irmãos, além de ser colocar Deus à prova, é você se mover por uma imprudência. Eu lembro, acho que foi no ano de 2021, o irmão Edson teve o seu carro levado pela enchente aqui na região do Campo Limpo. E aí eu fui lá socorrer ele. Cheguei lá, já tinha baixado a água. E aí eu conversando com o Edson, chamando o guincho e tal. Aí de repente um amigo de adolescência de muitos anos atrás falou assim, Robert, oxe cara, o que você está fazendo aqui? Rapaz, meu carro está ali, ó. Também foi levado pela enchente. Era um Jeep, tipo, acho que era Cherokee, alguma coisa assim. Era um carro importado, assim, muito caro. Eu falei, como assim, cara? O que aconteceu? Ele, eu estava vindo lá do Embu, e aí eu estava com o carro, o combustível estava já apitando há muito tempo para colocar gasolina, e eu falei, não, vai dar tempo, eu vou chegar lá no Campo Limpo, e vai dar tempo de colocar gasolina lá no posto. Aí ele veio, irmão, parou aqui na pontezinha aqui, onde tem a Caixa Econômica, ali na estrada do Campo Limpo, para quem vai acessar o Taboão. E ele parou ali e veio a chuva. Em 5 minutos, o carro foi tomado pela água. Sabe por quê? Ali eu vi que foi uma pessoa que colocou Deus à prova. Ele pediu, de certa forma, mesmo ele não sendo crente, eu percebi que ele estava pedindo para que Deus fizesse algo contrário à sua vontade e ao seu caráter. Cara, por que você não colocou gasolina lá de onde você saiu? Você teria evitado um grande desastre. Quem lembra lá do avião da Chapecó? Não, vai dar tempo, vai dar certo. Porque os caras estavam querendo o quê? Economizar combustível. Querendo economizar dinheiro. O que aconteceu? Uma tragédia. Eu estava lá em Chapecó agora, no domingo passado, não estava aqui com os irmãos, porque eu estava lá servindo em missões lá, a comunidade local. Tive a oportunidade de visitar o estádio, a foto de todos os que morreram ali naquela queda do avião. Triste, irmão, lamentável. Por quê? Porque pessoas colocaram Deus à prova. Esse foi um dos pecados que impediram Israel de entrar na terra prometida e que impedem hoje muitos homens e mulheres de viverem aquilo que Deus tem. Quinto ponto que Paulo vai trazer é sobre a murmuração, versículo 10, perdão. Ele vai dizer o seguinte: e não murmurem como alguns deles murmuraram e foram mortos pelo anjo destruidor. Uau! Murmuração
obviamente, é contrário da gratidão. A murmuração nos impede, ou melhor, impede a adoração. Quanto mais nós murmuramos, menos nós adoramos. O contrário disso também é verdade. Quanto mais nós adoramos, menos nós iremos murmurar. Então é simples, irmão, matemática simples. É só observar a minha, a sua vida. Se você passa a vida, o seu dia murmurando, obviamente, Deus não vai te abençoar. Alguns até falaram, acho que foi o pastor Luiz Emino dizendo que murmuração é a intercessão de Satanás. A murmuração é uma forma de você queixar da vida, criticar os outros, achar erro em tudo e espalhar boatos. Murmuração, você pode acontecer no trabalho, pode acontecer na igreja, pode acontecer em qualquer lugar onde você estiver. Pessoas que só buscam erros em tudo, não têm solução para nada. Irmãos, Deus não te chamou para ser um caçador de erros. Deus não te chamou para ser um caçador de pecados. Deus te chamou para ser um avivalista. Deus te chamou para ser um reformador. Deus te chamou para ser um adorador, irmão, em nome de Jesus. Teve aquele período, acho que o ano de 2016, a galera indo para as ruas, manifestar e tal, a igreja foi nada contra. Eu até queria ir, não fui porque sou pai, tenho filhos, tenho minha demanda em casa. Só que tinha uns crentes lá que eu estava vendo, eu falei, meu Deus, cara, o que você está fazendo aí, dizendo fora PT, fora não sei o quê, fora não sei o que lá. Você está manifestando aí coisas, mas você não manifesta num lugar secreto. Sai fora, PT, sai fora você, irmão. Glória a Deus. Amém, irmãos? Posso ouvir um amém aí, pelo amor de Deus, em nome de Jesus? Então, assim, a galera não ia com espírito de reforma, de avivamento, mas ia com espírito de crítica. Obviamente, a gente vai encontrar erro em todo lugar, irmão. Não adianta a gente também falar assim, nossa, eu sou contra esses políticos não deveriam existir e tal, mas irmão, tu tá roubando a TV lá na tua casa, fazendo aquele TV Box lá, pegando o canal sem pagar. Fala para mim com qual autoridade nós vamos combater o pecado. Tem uma mensagem muito antiga de Charles Spurgeon, ele diz, há pecado em nossa santidade. Nós queremos combater o pecado com o nosso próprio pecado. Não dá, gente. É por isso que as coisas não acontecem. É por isso que as coisas não avançam. Não adianta nada a gente falar dos políticos, sendo que na nossa própria casa nós não estamos vivendo a integridade. E tem um custo. Não é verdade? Por exemplo, quem gosta de chocolate aqui da Copenhague? É maravilhoso, né? Mas quem tem condições de pagar um chocolate da Copenhague aqui? Muita gente quer chocolate da Copenhague, mas não quer pagar o preço. Muita gente quer a santidade, quer as bênçãos de Deus, quer a prosperidade de Deus, mas não quer pagar o preço. Ah, mas pastor, Jesus já pagou o preço lá na cruz. De fato, ele pagou o preço lá na cruz, irmão. Mas o que você está fazendo de fato para viver essas promessas de Deus? Porque tem a nossa responsabilidade também. Deus, ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu, amém, irmãos? Mas você precisa ter uma fé responsável e ativa. Esse é o ponto. Deus, ele quer te abençoar. Deus quer te prosperar. Deus quer que você avance. Mas Deus quer que você faça pelo menos por onde. Ele tem desejo de nos abençoar. Ele fala assim, eu até quero te abençoar, cara. Eu até quero te prosperar, mas viver dessa forma não dá. Você quer entrar na terra prometida ainda cultivando uma mentalidade de escravo? Não dá. Vamos avançar, irmãos, em nome de Jesus. A murmuração, ela rouba a nossa identidade, o propósito de visão, onde você quer chegar, a alegria no seu coração por contentamento. É horrível murmurar e horrível também andar com gente murmuradora. Misericórdia, gente. É horrível. É bom? É bom murmurar? Fala a verdade. É horrível ainda a pessoa do teu lado ficar murmurando. Joga um balde de água gelada em você, por exemplo. Eu sei que aqui tem irmãos que são empreendedores. Aí você vai compartilhar um sonho, uma visão com alguém. Aí o cara vai falar assim, não faz isso não, porque não deu certo para mim. Não deu certo por fulano. Mas o que não deu certo por fulano, quer dizer que não vai dar certo para mim? E aí aquela pessoa toma aquilo como uma verdade absoluta. Não é verdade, acho que ele está certo. Não vai dar certo para mim não vou arriscar. E aí ele não avança. É um murmurador, irmão. Murmurador, ele só tem esse tipo de conversa.
Ele não quer que as outras pessoas prosperem. Ele não quer que as outras pessoas sejam abençoadas. Amém, irmãos? Aí vem os coaches. Não ande com pessoas tóxicas. Jesus andou com quem? Os bonzão? Só gente santa, né? Você pega Pedro, eu falo que Pedro era brasileiro. Pedro era brasileiro. É o tamo junto, é nós. Qualquer coisa me liga, Jesus. Aí quando Jesus ligou para ele, então Jesus, ele fala, nunca vou te abandonar, nunca vou te negar, Jesus. Aí Jesus fala, Pedro, eu te conheço, Pedro. Você é brasileiro, né, Pedro? Você nasceu no Brasil, né, Pedro? Ô, Pedro, eu amo os brasileiros, mas, cara, vocês falam coisas que vocês não cumprem. Aí Jesus morre, ressuscita, apresenta para Pedro e pergunta, Pedro, tu me amas? E Pedro responde, sim, Senhor, eu te amo. Aí Jesus novamente, oh meu Deus, não aprendeu nada. Pedro, tu me amas? Pela segunda vez, sim, Senhor, eu te amo. Pela terceira vez, Pedro, tu me amas? Ah, Senhor, só tu sabes. Ou seja, ele estava falando, eu te amo para Jesus, da boca para fora. Vamos lá, mulherada. Vocês gostariam que o marido de vocês que são casadas, deseja que um homem fale coisas para você que ele não vai cumprir? Não é horrível? Ao contrário também, mulheres que prometem coisas para os homens e não cumprem. É horrível um relacionamento desse, não é verdade? A pessoa perde credibilidade. A pessoa perde ali a autoridade. É horrível, irmão. Em nome de Jesus. Vamos sair desse lugar de murmuração. Amém, irmãos? Glória a Deus. Não adianta você apontar os problemas dos outros e esconder os seus próprios problemas. Ou seja, quanto mais nós adoramos, não mais santo, mais transformados nós seremos. Paulo vai dizer isso em Coríntios, que não há um véu que nos impede de adorar o Senhor. E quanto mais nós adoramos ao Senhor, mais somos transformados de glória em glória para nos tornar a imagem e semelhança de Jesus. É nesse lugar, irmão. Deixa eu falar uma coisa que para mim parecia uma heresia, mas não é. Você vai entender. Deus não está à procura de adoração. Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Sabe por quê, irmão? Deus não é carente da tua atenção, muito menos necessitado do teu amor. Sabe quando a gente cantava aquelas músicas, Jesus, tu és lindo, tu és maravilhoso, tu és bondoso. Imagina Jesus acordando de manhã, em plena segunda-feira, pós-culto de domingo, não é verdade? Porque a gente sai do culto de domingo, meu Deus, cara, vamos lá. Aí chega a segundona, batendo assim na porta da tua casa, ei, cheguei. Você não vai chegar no teu chefe, segunda de manhã, depois de um culto abençoado, e falar, chefe, vou ficar em casa hoje. Mas por quê? Nossa, o culto todo foi poderoso, o pastor pegou uma palavra poderosa, e eu vou ficar aqui em casa meditando, e ele falou assim, pode ficar aí, já fica aí. Irmãos, Deus não está à procura da nossa adoração. Sabe por que nós adoramos? Não para transformar Deus, porque Deus não muda. Quanto mais nós adoramos, mais transformados nós seremos. Quem está entendendo isso aqui? É por isso que a adoração tem um lugar de importância na nossa jornada. Às vezes a gente fica pensando na adoração, aí eu tenho que ficar 4 horas. Eu li, quem já leu aquele livro Heróis da Fé? Meu irmão, dá vergonha. Aí os caras falam assim, não, eles oravam 6 horas por dia, acordavam 4 horas da manhã. Eu falei, meu Deus, esses caras não é casado, não tem filhos, não é possível. E eu fiquei com isso na cabeça durante muito tempo. Até um irmão querido, maduro, falou assim, é óbvio, eles iam dormir 7 horas da noite. Era uma época, século XV, XVI, XVII. Os caras dormiam cedo, acordavam cedo. E muitos deles não eram casados, não tinham filhos. E alguns até nem trabalhavam. Aí tudo bem, né? Passa 4, 6 horas ali orando, beleza. Mas a gente tem que trabalhar, não é verdade? A gente tem que cuidar da esposa, cuidar dos filhos, pagar os boletos. Quem chega, né? O boleto vai bater ali na porta, olha, né? Desculpa, você estava orando aí, eu volto outro dia. Ele vai estar lá acumulando, batendo na nossa porta ali, dizendo, me paga. Quem está entendendo isso, em nome de Jesus? Então, irmãos, não fica apontando o erro dos outros, enquanto você não busca tratar os seus. Sabe? Antes de tirar a trave do olho do outro irmão, busca tirar a tua, para você não se mover por murmuração, em nome de Jesus. Você é um adorador, em nome de Jesus, amém, irmãos?
Jesus te chama Jesus, na verdade, está procurando verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. E para finalizar, irmãos, vai lá comigo em 1 Coríntios, no mesmo capítulo 10, nós vamos ler do versículo 11 ao 13. E eu já termino. Primeira Coríntios, capítulo 10, do 11 ao 13. Quem achou, dá um amém aí, bem caloroso. Diz assim: essas coisas, que coisas são essas? As que a gente acabou de citar aqui, que impediram o povo de entrar na terra prometida. Cobiça, pôr Deus à prova, imoralidade, idolatria, murmuração. E ele diz, essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertências para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Sabe o que ele está dizendo? Ei, ele está dizendo o seguinte, olha, maravilhoso, você está firme em Jesus, mas preste atenção para você não cair, como aconteceu com eles. Porque o inimigo está ao nosso redor para nos tragar e destruir, irmãos. Então a gente não pode de maneira alguma baixar a guarda, amém? Quem está entendendo isso? A gente não pode baixar a guarda. Versículo 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Ele está dizendo, nós seremos tentados. Jesus foi tentado. Todos nós seremos tentados, irmãos. Mas a diferença é nós não entregarmos as nossas próprias paixões. E sabe um segredo para nós vencermos o pecado? É nós confessarmos as tentações. Colocar diante de Deus. Senhor, eu estou sendo tentado nessa área. Senhor, eu estou sendo tentado na cobiça. Senhor, eu estou sendo tentado na imoralidade. Senhor, eu estou sendo tentado em colocar o Senhor à prova. Estou sendo tentado aqui, Senhor, em murmuração. Me ajude. Confessa o pecado antes de cair no pecado. Isso é uma forma da gente vencer as tentações que nos cercam, irmão. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um livramento, para que o possam suportar. Sabe o que nós aprendemos aqui? Que Deus não te leva em um lugar onde a graça dEle não possa te alcançar. Nós estamos guardados pelo Senhor, amém, irmãos? Glória a Deus. Mas aqui Paulo está dizendo para nós que nós passaremos por tentação. O único que não cedeu à tentação foi Jesus. O único. Nenhuma palavra torpe saiu da sua boca. E a Bíblia diz que ele foi levado ao matadouro como uma ovelha muda. Que Deus abriu mão da sua glória e servo o tornou. Então percebe? Ele foi julgado por um crime que ele não cometeu. Mas nós cometemos pecados, mas Deus, nesta noite, irmão, em nome de Jesus, Ele quer purificar os nossos pecados. Assim como foi com Isaías, que aquele anjo veio e tocou na língua de Isaías e diz que os teus pecados foram purificados, os teus pecados foram perdoados. E ele diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Sabe, ele não ficou se fazendo de vítima. Ele não ficou ali murmurando, se entregando às suas próprias paixões. Pelo contrário, ele permitiu com que a graça de Deus viesse e santificasse e o perdoasse. E aí ele diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Não é fulano, não é a Silvana, não é o Fábio, não é o Vinícius. Sou eu, Senhor, você está falando comigo. Que às vezes, irmão, a gente está pregando, não somente aqui na igreja, mas principalmente quando eu vou em lugares fora, eu estou pregando. Aí os irmãos pensam assim, puxa, fulano poderia estar aqui. Essa palavra é para ele. Puxa, ele podia tanto ouvir essa palavra. Igual ontem, estava lá numa igreja em Mauá, os irmãos falaram, glória a Deus, glória a Deus. E eu falei, vocês estão achando que um fulano tinha que estar aqui para ouvir, né? Mas é vocês que estão aqui. Somos nós, Senhor. Somos nós que precisamos ser afiados. Somos nós que precisamos ser transformados pela Tua glória. Irmãos, olha o que ele vai dizendo. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará. Em algumas Bíblias está dizendo escape. Mas aqui na minha está dizendo livramento. Quantos aqui já experimentou livramento, Jesus? Oh, glória! Vários, irmãos, vários. E ele diz, para que possam suportar. As tentações vão vir. Aqui, seja do lado de fora da igreja, as tentações virão. Mas quando nós entendemos
as promessas de Deus, entendemos que aquilo que Jesus fez na cruz por mim e por você, irmão, a tentação ela perde a força. Sabe, teve um jovem, há muito tempo atrás, ele me perguntou: pastor, como que eu faço para vencer a pornografia? E aí eu ouvi uma resposta de um outro pastor, ele disse: continua. Ele: como assim, pastor? Continua? Como assim, pastor? Eu vim aqui para você orar por mim, para eu parar, e o Senhor está dizendo para eu continuar? É. Quando vier essa tentação, olha para Cristo na cruz, se você terá capacidade de se entregar às suas próprias paixões. A partir daquele momento, irmão, não vou dizer para você que ele foi livre, mas ele começou a vencer a tentação na vida dele. Olha que poderoso isso. Sabe? Nós precisamos olhar para aquilo que Cristo fez na cruz por mim e por você. Não foi uma morte em vão, irmão. Não foi. Então nós precisamos valorizar aquilo que nós estamos recebendo da parte do Senhor. E vivermos e andarmos de glória em glória, andarmos e vivermos no Espírito. Amém, irmãos? É nesse lugar que o Espírito Santo está querendo nos levar nesta noite, nesses próximos dias. Não nos entregar às nossas próprias paixões, como o texto, como o título dessa mensagem é: sejam firmes e constantes. Firmes e constantes. Ele vai dizer, versículo 12: aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Então, irmão, quanto mais nós adorarmos a Jesus, mais transformados de glória em glória nós seremos. Porque o Evangelho não se trata daquilo que eu estou falando apenas, mas o Evangelho se trata daquilo que nós estamos nos tornando através da palavra de Deus. A palavra nos santifica, a palavra nos cura, a palavra nos liberta, a palavra nos leva a vencermos as tentações diárias da nossa jornada, para nós estarmos nos caminhos do Senhor até o fim, até que Ele venha. Quantos aqui nesta noite quer viver essa promessa de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus? Fica de pé, querida, em nome de Jesus.